Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos compartilhar hoje com você a palavra de Deus. E o nome da nossa mensagem hoje é Há poder em nossas palavras, amém? Há poder em nossas palavras. Você vai abrir um versículo e capítulo 18 e versículo 21. Capítulo 18, versículo 21 de Provérbios. Nós vamos ler esse capítulo 18 e o verso de número 21. E nós vamos, a partir desse versículo, falar sobre poder nas palavras. Amém? Esse lado aqui está vazio. Precisamos profetizar desse lado, né, irmão? Nós profetizamos que este lado vai se encher em nome de Jesus. Amém. Provérbios depois de Salomão, de Salmos. Provérbios depois de Salmos, acho capítulo 18, verso 21. Nós vamos estar projetando, mas é importante que pelo menos esse você ache aí. Manuseie a sua Bíblia. E os demais versículos nós vamos projetar. Amém? Quero convidar as pessoas que estão na sala de lá, os diáconos aí, se tiver pessoas que estão ociosas ali, manda para cá. Pessoas que não tem nada que fazer lá, vai no berçário, mamãe que está lá batendo papo, para cá. Amém? Professorinha que está tomando café, para cá. Senão vai acabar o café e a água, amém? Colocar a mesa de café e de água aqui, então. Né, Lu Nagai? Cadê o Eduardo Nagai? Trabalhando. Alguém tem que trabalhar. Aleluia. Encontraram aí? Eu vou ser bem rápido, irmão, é verdade. Vou ser bem rápido nessa palavra conhecida. Amém? Então, eu queria a sua atenção, pois é uma palavra poderosa, sabe? Tem coisas poderosas que nós ouvimos, mas nem tudo que se ouve, mesmo sendo poderoso, vai fazer algo em nós se nós não ouvirmos na posição e na postura certa. A minha esposa, 31 anos de casada, ela continua perguntando, você me ama? Você me ama? E eu continuo respondendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu acho que com 40 anos, acho que ela vai parar de perguntar, eu te amo, e ela vai começar a falar, eu sei que tu me amas. E com Deus é a mesma coisa. Eu vejo, nesses 27 anos como pastor, eu vejo muitas vezes a igreja sempre falando para Deus, Deus, o Senhor me ama, o Senhor me ama, enquanto Deus ele está perguntando é para nós, tu me amas? Tu me amas? Pedro, quando foi intimado por Jesus Cristo, ele recebe a pergunta, e a pergunta é essa, tu me ama, Pedro, tu me ama, a terceira vez ele disse, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Não tem nada a ver com a pregação no sentido do versículo que estamos lendo, mas tem tudo a ver, porque é o Espírito de Deus que comanda o culto. Se ele falar para mim, não precisa pregar mais nada, é só isso que eu quero falar, a gente termina agora. Mas se Jesus chegasse aqui e perguntasse, tu me amas? Você responderia, eu te amo. Tu me amas? Você responderia, eu te amo. Só que a igreja ainda está respondendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, enquanto nós já devíamos estar respondendo o seguinte, Senhor, tu sabe tudo e tu sabe que eu te amo. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, nós podemos ver que está acontecendo um crescimento na vida de Pedro. Pedro nega 3 vezes, e agora ele vai confessar que ama Jesus 3 vezes. Mas na terceira vez ele faz uma confissão, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Isso que importa. Verdade, irmão, não importa muito, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas importa que Deus olha para você, e você olhe para Deus e fala, Deus, o Senhor sabe que eu te amo. Será que eu e você poderíamos responder assim? Será que o Luiz poderia responder assim? Será que o Carlos poderia responder assim? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí então Jesus responde, então vai e apacenta as minhas. Você tem apacentado alguém? Você tem cuidado de alguém? Você tem cuidado de alguma coisa do Senhor?
Para Pedro, Pedro recebe, então, vai e apacenta as minhas ovelhas. Você tem apacentado alguém? Você tem cuidado de alguém? Você tem ido à célula na sexta-feira? Você tem vindo no Tadel na quarta-feira? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem cuidado de alguém? Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder no poder de quem? A língua, eu acho língua horrível. Eu acho língua horrível, é um membro horrível. Pelo menos eu não fico no espelho mostrando nem a minha língua. E quando alguém fica com aquela língua para fora, eu acho horrível. Ao chegar na tua casa hoje, vá ao espelho, abre a tua boca, põe a tua língua para fora, bom, pelo menos aquilo que sai, que é desse tamanho, né? Sim, né? E dá uma olhadinha, você vai ver que é feio que só. Só que é um órgão que ninguém vê, ou poucas pessoas vê. Até eu não me lembro, essa semana nem vi minha língua. Nem olhei para ela. Mas a Bíblia diz que é um pequeno membro importante no ser humano. Então a Bíblia diz que há poder, aonde? O que bem utiliza, come do seu. O que bem utiliza, come do seu. Então nós temos que aprender a utilizar bem aquilo que a língua produz. A língua não produz saliva. É outro órgão que produz a saliva. A língua é um órgão para produzir palavras. Amém? Amém ou não amém? É para produzir o quê? Palavras, som. É por isso que algumas aves, avantageado de língua, falam, como o papagaio, como a arara. Ou reproduz o que ouve. E eu quero começar essa mensagem dizendo o seguinte, que muitas vezes nós só estamos reproduzindo o que nós estamos ouvindo. E é por isso que muitas vezes não tem efeito aquilo que falamos. Nós não podemos ser pessoas que reproduzem o que ouvem. Nós temos que ser pessoas que ouvem a Deus. E quando Deus mandar a gente falar alguma coisa, nós falarmos porque Deus mandou falar. Então eu quero falar hoje porque a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá, ou que usa bem, comerá do seu fruto. Pastor, há poder nas minhas palavras? Sim. Mas há poder naquelas palavras. Para que haja poder na minha palavra, na sua palavra, nós temos que estar alinhado com Deus. O nosso coração tem que estar alinhado com o Senhor. Eu vou mostrar hoje rapidamente que, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, vai dar certo em nome de Jesus, e dá errado. Ah, vamos conseguir sim, em nome de Jesus. E a gente não consegue. Por quê? Porque Deus não falou que a gente iria conseguir. Porque Deus não tinha dado para a gente aquilo. Mas a gente acostumou tanto em nome de Jesus que a gente começa a fazer coisa. Não, vamos romper em nome de Jesus. Jesus nem falou que a gente não vai romper nada. Jesus não deu nem direção. Agora, quando nós começamos a falar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, é igual pregação. Tem pregação que a gente está pregando, mas Deus não mandou pregar. Mas mesmo assim a gente prega, porque a palavra de Deus mal não faz. Mas se não fizer bem também. É por isso que nós precisamos ouvir a Deus, para que nós possamos começar a falar aquilo que Deus tem falado para a gente, para que a gente possa ter uma palavra poderosa aí fora. E as coisas comecem a acontecer. Mas para isso, eu preciso estar alinhado com Deus. E o que é estar alinhado com Deus? Vamos ser sinceros, porque
Aqui não tem nenhum novo convertido. Quem é novo convertido aqui? Vamos falar a verdade com Deus. Muitas vezes nós não estamos alinhados com Deus. Aí você pode perguntar para mim, pastor, o que é estar alinhado com Deus? É orar? É jejuar? É vir à igreja? É dizimar? Não. Estar alinhado com Deus é estar alinhado com a palavra do Senhor. E a palavra de Deus não fala só de jejum, não fala só de oração, não fala só de dízimo. Fala de muitas outras coisas. Então, é nós estarmos alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Porque se for dizimar, se eu dizimo, então eu estou alinhado. Dizimar, temos que dizimar. Jejuar, nós temos que jejuar. Ofertar, nós temos que ofertar. Mas alinhado com Deus é quando nós nos alinhamos com a sua palavra. E começamos então a falar as palavras de Deus na nossa boca. Aí então se torna poderosíssima a nossa palavra. Amém? Imagine comigo, pastor, as palavras têm poder? Quantas palavras ociosas a gente fala? Quanta bobeira a gente fala? Você quer ver uma palavra boba que a gente fala? Queima, Jeová. Queima, Jeová. Imagina. Os discípulos uma vez olharam para Jesus e disseram assim, Jesus, o senhor quer que a gente pede fogo do céu para queimar esses incrédulos aqui? Jesus repreende eles e diz assim, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não chamei vocês para queimar, para destruir as pessoas. Eu chamei vocês para pregar a ela o evangelho. As palavras poderosas que existem são quando eu e você estamos alinhados com Deus. Então a palavra de Deus diz que há poder na língua, de morte e de vida. E nós precisamos tomar cuidado com as palavras que nós proferimos. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as palavras são ouvidas. Até aquela que você fala no banheiro em oculto. Até aquela que você fala sozinho no meio do mato. E ouça, não é só Deus que ouve. Porque Deus, ele é poderoso para ouvir até a murmuração do povo. Pior é os demônios que ouvem muitas vezes as palavras que se tornam poderosas e que trazem morte para a nossa vida. Morte espiritual, morte física. Então nós temos que ser como a minha mãe, bico de siri. Minha mamãe dizia assim, ó, bico de siri, ela estava falando, cala a tua boca, você não sabe o que está falando. Fica quieto quando não sabe o que fala. Minha mãe dizia assim, fale menos, e ouça mais. Tem uma boca e 2 ouvidos. Eu falava, nossa, tem alguma coisa a ver. Se Deus deu 2 ouvidos, 2 buracos desse tamanho, e tem uns que tem uma orelha avantageada, irmão. É para ouvir mais. Vocês viram que no Brasil fizeram o orelhão? Será que foram pensando em alguma orelha grande? E você entra no orelhão para falar, né? Então, olha para o teu irmão e diga assim, abre essa orelha. Tire a cera para ouvir Deus falar. Amém? Então, há poder. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Primeiro, a maior parte das pessoas falam errado. Em João capítulo 5, verso 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já no maligno. O que é falar errado? É quando eu e você. Não. Quando eu e você começamos a falar as coisas do mundo. A Bíblia diz que nós somos de Deus e o que o mundo é do maligno. Eu e você somos de Deus e o mundo é do maligno. E o que é falar errado? É quando nós começamos a falar o linguajar deste mundo. E deixamos de falar o linguajar do reino de Deus. É por isso que você vê hoje uma quantidade muito grande de desviados, uma quantidade hoje de crentes que, se você pôr na balança, não pesa nada. É por isso que você vê hoje o povo cristão tão leve na balança. Por quê?
Porque em vez de nós usarmos a linguagem do reino de Deus, nós usamos a linguagem deste mundo, que é maligna. Por exemplo, quem já foi ao médico? E o médico olhou para você e falou assim, bom dia. Quem já foi ao médico? Todo mundo foi ao médico aqui? Uma vez? E quando você entrou na sala do médico, ele falou, bom dia. Quem se lembra? Quem se lembra? Você se lembra? Quantas vezes? Qual foi a última vez que você ouviu isso? Entendeu? No Brasil, eu já ouvi lá. É raro. Por quê? Porque a resposta seria, se fosse bom dia, eu não estaria aqui. Porque a ideia de quem vai ao médico é o quem? Quem está doente. E quem está doente está bem. Então você ouve tanto pouco bom dia no hospital, que a gente, quando pergunta, a gente nem se lembra. Então a língua, precisamos tomar cuidado com ela, porque ela é como o leme de um navio. Quem já viu navio aqui? Navio. Você vê aquele navio enorme. Sabe quem conduz aquele navio? Um leme pequeno. Muito pequeno comparado com o tamanho do navio. A Bíblia diz que a língua é o leme da nossa vida. Não vi ninguém anotando isso aí? Isso é tão importante. A língua é o leme da nossa vida. A nossa língua tem poder para nos levar. Como o leme tem poder para manusear aquele monstro sobre a água, Deus disse que a nossa língua tem poder. Tiago capítulo 3, verso 4 e verso 5 diz assim: observai igualmente o navio que, sendo tão grande e batido de rijos ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do piloto, do timoneiro. Assim também é a língua, porque o órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então a língua é um membro tão pequeno que fica entre outros membros, poderoso, como um pequeno leme, tem condição de levar aquele navio que é batido por fortes águas, por fortes ventos, e ele tem poder de levar aquele navio em lugar seguro. Assim é a sua língua, porque a sua língua gera palavras, e essas palavras são ouvidas, e essa palavra pode te levar para a morte ou para a vida. Então nós precisamos aprender o linguajar do reino de Deus. Precisamos aprender o linguajar da palavra de Deus. Quando terminar o culto, você pode observar que dentro da própria igreja, muitas vezes, você ouve a pessoa usando o linguajar do mundo. E aí você vai no encontro, no face a face, queria ir, mas não dá. Não dá. Quanto que é mesmo? 12 mil. Isso não dá mesmo. Não tem como ir não. Não dá para perder um dia de serviço. Não dá para isso, não dá para aquilo, não dá para isso. Aí alguém chama você para o churrasco. Olha só a nossa atitude diante de um churrasco comunitário. O que eu tenho que levar? Qual que é a minha parte? Não é assim que a gente faz? Tem que levar alguma coisa? A gente até pergunta, parece que a gente quer levar. Então, precisamos começar a usar o linguajar do reino de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos usar o linguajar do reino de Deus para as pessoas antes de usar para nós mesmos. Começar a olhar para a gente e dizer: muito obrigado, Deus, pela minha saúde. Muito obrigado, Deus, por esse momento de tribulação, mas eu vou vencer.
Obrigado, meu Deus, por esses momentos de escassez, mas é o momento que o Senhor está me dando para que eu possa crer no Senhor. Quando um casal passa por um momento de luta, de dificuldade, a ponto de eles desejarem se separar, mas eles atravessam esse momento e não se separam, o que aumenta entre eles? O problema? Ou o amor? Ou o carinho? Você está entendendo? Então nós precisamos começar a profetizar nos nossos filhos. Nossos filhos são obedientes, eles vão aprender a obedecer, porque o próprio Jesus Cristo aprendeu a obediência. Os meus filhos profetizarão, são profetas do Senhor. A minha casa servirá ao Senhor. Como é que vai a sua casa, o seu marido? Só a glória, só a misericórdia, Jesus. Nós precisamos usar a palavra do reino de Deus, porque a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você e a sua casa ainda não servem o Senhor, eles vão servir. A partir do momento que você começa a usar a palavra de Deus, que é a palavra do reino. Nós precisamos tirar essas palavras desse mundo perverso, irmão. Como é que está seu casamento? Está indo, mais ou menos. Pastor, eu vou mentir quando eu não estou bem? Não, você não precisa mentir, porque mentir, quem mente é o diabo. Mas você pode responder, estou melhorando. É muito melhor dizer eu estou melhorando do que dizer eu estou quebrado, eu estou falido, eu estou ferrado. Ou não? E por que muitas vezes a gente fala estou quebrado? Estou falido. Ixi. Eu estou melhorando, estou passando por um problema, eu estou passando por um aprendizado. Eu estou passando por um momento de tribulação. Eu estou passando por um deserto. Mas Deus tem mandado água no deserto. Deus tem me alimentado no deserto. E eu vou continuar, e eu vou avançar, e eu vou prosseguir, e eu vou conquistar. Então nós precisamos começar a usar a palavra de Deus. E começar a falar bem da nossa casa. Se a minha esposa falar mal de mim para outra pessoa, se vê comigo. Porque eu nunca falei mal dela para outra pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falar mal do seu marido resolve? Mudou a vida dele? Ajudou ele em alguma coisa? Continua. Precisamos usar a palavra do reino, começar a falar bem do nosso esposo, bem da nossa casa, bem da nossa esposa. Falar bem não quer dizer que ele não erra. Falar bem não quer dizer que ele acerta tudo. Falar bem não é porque ela é a melhor mulher, ele é o melhor homem. Mas falar bem vai trazer a graça, o poder de Deus. Amém? Esse é o linguajar do reino de Deus. Adianta você olhar para os seus filhos e falar, eles são rebeldes. Vão deixar de ser rebeldes? Então não é muito melhor falar, eles são do Senhor. Eles são filhos de Deus. Eles são a herança do Senhor. Amém? Então nós precisamos começar a falar bem da nossa família. Precisamos começar a falar bem da nossa igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Adianta você falar mal da sua igreja? Na minha igreja o pastor não tem unção. Ele vai começar a ter unção? Vai? A minha pastora nem prega, tadinha, porque não tem unção. Ela vai ter unção? Na minha igreja é uma bagunça. Vai resolver? Na minha igreja não tem dons. Vai resolver? Vai? Vai? Na minha igreja não tem jovem. Vou procurar uma igreja que tenha jovem. Vai resolver o problema? Diga, irmão, vai? Vai resolver? Está faltando dinheiro na igreja. Vai resolver? Sabe o que resolve? Quando você começa a falar bem. Está faltando profeta. Eis-me aqui, Senhor, como profeta dessa igreja. Está faltando unção. Senhor, eu vou dobrar o joelho para que a tua unção venha sobre a nossa igreja. Pai, algumas coisas estão desorganizadas, mas nós vamos orar e nós vamos organizar. Eis-me aqui, Senhor, eu quero servir o Senhor neste lugar.
Precisamos começar a falar bem. Porque se falar mal resolvesse, eu falaria, fale mal. A tua língua pode te levar para o lugar de vida ou lugar de morte. Precisamos começar a falar bem da nossa cidade. Precisamos começar a falar bem do Japão. Precisamos começar a falar bem do nosso serviço, dos nossos amigos de trabalho. A gente só fala mal. Nossa, aquela mulher tem uma língua de sogra. Nossa, esse trabalho é terrível. Se é terrível, então sai de lá. Precisamos começar a falar bem para mudar. A cultura do reino precisa entrar na nossa vida. Precisamos começar, em vez de falar mal do irmão, falar bem. Esse irmão é uma bênção, ele vai conseguir, ele vai mudar, Deus vai transformar. Deus vai operar milagres. Precisamos começar a falar bem da nossa pátria, chamada Brasil. A gente só fala coisa ruim no Brasil, Deus me livre, que lá não tem jeito. Vai resolver o problema do Brasil? Mas se você orar pelo presidente do Brasil, se você clamar pelos políticos, amém? Então, muitas vezes nós falamos palavras erradas, que sabemos que vai, por exemplo, vai resultar em morte. Mas mesmo assim a gente quer falar. Você canta mal, irmão. Mas você pode falar, irmão, você vai melhorar no nome de Jesus. Vou te pagar um curso de música, irmão, você vai melhorar em nome de Jesus. Pastor, o senhor está sem unção. Vejo que o senhor está muito cansado, pastor. Um mês, vou pegar os irmãos aqui, o senhor vai ficar um mês com a sua esposa no Okinawa descansando, pastor. O senhor vai voltar renovado, pastor. Aí isso resolve, amém? Isso resolve. Olha o sorriso, aleluia. Amém, irmãos? Nossa, meu pastor está quebrado, hein? Nossa, só a cara dele, meu Deus do céu, só está o pó da viola. Se resolvesse, irmão, não resolve. Comece a falar bem. Deus, eu abençoo a vida do meu pastor. Deus, eu vou tirar um dia de jejum e oração por ele. Ele é a cobertura dessa igreja. Dá poder, dá autoridade. Que o Senhor possa usá-los através dos dons que o Senhor tem dado a ele. Senhor, toma este lugar, Senhor, e enche este lugar com a tua glória. Que as minhas palavras, Senhor, gerem fruto, gerem vida. Amém? Então nós temos que deixar de falar errado e começar a falar bem a palavra do reino. Segundo, a palavra de Deus proferida de forma profética e poderosa, ela é eficaz. Ela tem poder. As nossas palavras, elas têm que ser poderosas em Deus. As palavras, quando é poderosas, é como proféticas, elas se tornam inabaláveis. Deus, ele pega Ezequiel, olha só o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então preste atenção, nós precisamos, irmãos, confessar com a nossa boca ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E da mesma maneira nós temos que confessar com a nossa boca as palavras de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, quando vocês estiverem reunidos, tenha entre vós o que? Cânticos, salmos, palavras de Deus, palavras que trazem vida. Estamos aí por um momento de crise no Japão. Algumas empresas começaram a mandar a gente embora. E quando o crente começa a ouvir isso, começa a, nossa, se o calo apertar, eu vou embora. Em vez de começar a dobrar o joelho e começar a orar, Senhor, livra a gente. Nos ajuda, Pai, todos nós, não somente os crentes, mas todas as pessoas que estão no Japão, a passar por esse momento difícil que está por vir. Senhor, toma a minha fábrica nas suas mãos, traz comprador para cá. Sabe, a gente tem que parar de orar só por nós. Ai, Deus, que mande todo mundo embora, mas menos eu, porque eu sou teu filho. Mas é verdade.
Vem um tufão sobre o Japão, que a gente ora, desvia, Senhor, esse tufão, que quase a gente fala o nome, vai para Okinawa, vai para a Europa, vai para longe de mim. Em vez de nós orarmos, Senhor, desvia do mundo esse vendaval. E que aonde ele passar, Senhor, não traga tantos prejuízos, não traga dano. Mas a gente ora, Senhor, desvia da minha casa. Aí vai para a casa do pastor. Vai para a casa da irmã lá, que mora no Tocadá, é o lugar mais alto. Não, irmãos, a gente tem que orar, não só por nós, mas orar é por todos. Amém. Então, está aí o sopro que vai acontecer, corte, que vai acontecer aí uma crise. Sim, ela pode vir, mas você tem que começar a profetizar. Palavras de bênção, palavra poderosa, confessar a palavra de Deus. Dano algum acontecerá na minha casa. Cairão à minha esquerda e à minha direita e eu não serei atingido. Senhor, eu abençoo essa empresa. Eu abençoo, Senhor, esta empresa no nome de Jesus. Essa é a linguagem do reino. Então, as palavras proferidas, palavras proféticas, elas se tornam poderosas. Lembra Ezequiel? Lembra em Êxodo? Quando Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, vai para o Egito, porque eu vou tirar o meu povo do Egito. O que acontecia com Moisés? No capítulo 14, você vai ver que Deus falava com Moisés. Moisés ia no faraó e dizia assim, ó, diz o Senhor, vai acontecer isso, e isso acontecia. Isso é palavra profética. Não é simplesmente dizer, diz o Senhor, mas é ter convicção que o Senhor está dizendo, diz para essa pessoa que isso vai acontecer. Diz para essa nação que isso vai acontecer. Então isso é palavra poderosa. É palavra que vem de Deus para o nosso coração. Então nós precisamos aprender, ouvir a Deus e fazer neste mundo decretos. O problema é que nós não sabemos fazer decretos neste mundo. Nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra e começar a fazer decretos. O que é decreto? Josué está numa peleja, Josué está com seu exército numa guerra, está entrando a noite, e a noite viria, eles não lutariam, e o povo descansaria, o inimigo descansaria, e teria mais um dia ou mais 2 dias de guerra. Ele olha para o sol e faz um decreto, ele diz, lua, sol, se detenha. E a Bíblia diz que o sol se deteve até o momento que ele venceu a sua batalha. Josué capítulo 10, verso 12 a 14. Vou ler para você. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos, dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeá, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois deste tenho. O Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Então ele, naquele momento, ele faz um decreto. Sol, se detenha. Lua, se detenha. E o dia todo, o sol parou no meio do céu e não saiu. Ah, mas Josué era o quê, irmão? Josué é um pré-histórico. Josué é um homem das antigas. Mas quem fez não foi Josué, quem fez foi Deus através de um decreto daquele homem. Então nós precisamos começar a fazer decretos na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. Precisamos trazer a palavra poderosa de Deus para acontecer milagres. Lembra Elias, 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Você vai ver que Elias está passando por um momento de luta. E ele fala para o rei, olha, segundo a minha palavra,
Durante 3 anos não vai chover nessa terra. Não houve chuva durante 3 anos e 6 meses sobre Israel. Deus segurou as chuvas. Porque alguém resolveu fazer um decreto para mostrar o poder de Deus naquela terra. Por que nós não levantamos e não fazemos um decreto? Não vai haver crise segundo a minha palavra, em nome de Jesus. Não, a gente começa a falar, não, vai ter crise, hein? Vai ter corte. Vai estar, rapaz do céu, ainda bem que eu estou aí com dinheiro no banco, eu já estou indo embora. Ah, se o governo pagar a passagem para ir, eu vou também. Você está entendendo, irmãos? Então nós precisamos, irmão, usar a palavra de Deus para fazer decretos, para trazer a presença e a bênção de Deus para essa terra. De quem é essa terra, irmão? De quem é a terra? 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 Quem criou a terra? De quem é a terra? E ele deu para quem governar? Para quem governar? Fazer decreto é começar a governar. É começar a governar na sua casa, é começar a governar na igreja, é começar a governar na cidade, é começar a governar na empresa. Segundo a minha palavra, em nome de Jesus, não vai acontecer este mal. Então nós precisamos, a terra é de Deus, Deus criou a terra, mas Deus deu para a gente governar. Deu poder e autoridade e nós governamos através das palavras de Deus. Moisés chegava diante de Faraó, segundo a palavra do Senhor. Vai acontecer isso, e acontecia. Então, há poder nas palavras, mas quando ela vem de Deus, e você está cheio da palavra de Deus, você está impregnado da palavra de Deus, é só nós começarmos a fazer decretos no nosso casamento, o meu casamento vai prosperar. Eu vou me separar da minha esposa só quando morrer. Precisamos começar a fazer isso, irmãos. Lembra Ezequiel 37? Verso 1 a 11? Deus dá um sonho para Ezequiel, leva ele para um lugar para passear, irmão. Leva para o cemitério. E diz para ele, Ezequiel, o que você está vendo aí? No cemitério você vê o que, irmão? Ossos secos e sequíssimos, Deus. Tudo morto. E ele diz, este é meu povo Israel. Mas começa o quê? Liberar a minha palavra sobre os ossos secos. E o que é a palavra profética? É liberar a palavra de Deus. Mas antes ele faz, você crê que esses ossos podem viver? Sabiamente ele diz, o Senhor sabe, Senhor. Isso é contigo. E é verdade. Mas aí Deus diz para ele, então agora começa a profetizar, osso seco. E ele começa a profetizar segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aqueles ossos secos se transformaram, se juntaram ossos a ossos e se tornaram pessoas. Veio carne, veio nervo sobre eles, mas eles não tinham vida. E Deus pergunta, poderá ter vida? Ele responde, tu sabe, então profetiza. E veio sobre ele o Espírito. E eles se fizeram um grande exército. O que Deus estava falando para ele? Eu vou restaurar o meu povo de Israel através da minha palavra que eu ponho na tua boca. Porque ele está falando de Israel, que estava tudo separado, que estava tudo dividido, que estava tudo morto. E ele está falando, Ezequiel, eu vou restaurar o meu povo através da minha palavra que eu estou pondo na tua boca. Vai, profetiza, vai, prega. Querido, você está vendo tudo morto, tudo seco? Começa a profetizar a vida. E profetizar a vida tem que ser com a palavra de Deus. Diz o Senhor, para esse lugar. Haja vida de Deus. Nós temos poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Nós temos poder para transformar a realidade. Mas quando a gente não vê essa transformação, a gente não vê que muitas vezes não há transformação, porque nós estamos usando as palavras deste mundo, deste século, que é maligna.
Precisamos começar a falar a palavra de Deus nessa circunstância que estamos vendo. Então, todas as vezes que o próprio Jesus foi operar milagres, ele usava a palavra. Ele pegava, orava os pães e falava para os discípulos: pode dar aos povos aí. Então nós precisamos começar a usar a palavra de Deus de uma maneira poderosa, irmãos, a ponto de a gente impregnar o ambiente, a ponto de nós impregnarmos a nossa vida com decretos de Deus. Eu vou conseguir. Você já viu, irmão, não deveria falar isso, mas eu vou falar. Quantas vezes você olha para você e fala: porque se sentir derrotado, se sentir desanimado, se sentir fraco, se sentir desencorajado, todos nós sentimos. Mas quando a gente começa a pôr esse sentimento para fora, aí a coisa fica feia. Como é que você está, irmão? Desanimado, quebrado, desencorajado. Aí, por final, vem aquela palavra de morte: eu vou parar. Não dá mais. Vou me separar. Vou sair da igreja. Você já viu que antes da palavra de morte, vem do sentimento que você começa a pôr para fora? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se sente desanimado, resolve você pôr para fora? Estou desanimado, não aguento mais, vou parar. Resolve. A Bíblia diz que resolve se você for diante de Deus. Deus, fechei a porta do meu quarto. Estou sentindo um sentimento, mas não vem de ti. Estou sentindo um sentimento, mas eu sei que eu não posso ceder a ele. Não quero nem proferir essas palavras, Deus, porque eu não quero morte, eu quero vida. Senhor, eu profetizo na minha vida, nesse desânimo, haja ânimo. Eu profetizo no meu casamento, haja amor, haja alegria, haja sanidade, haja desejo. As coisas mudam, irmão. Nós precisamos começar a profetizar a palavra de Deus. Terceiro, a igreja tem autoridade espiritual dada por Jesus para ligar e desligar. Mateus 18, verso 18, diz assim: a igreja tem autoridade espiritual. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Como podemos ligar e desligar? Pela fé em nome de Jesus, usando a autoridade do nome de Jesus e declarar, nomear, tomar posse, declarar e possuir. O milagre está na nossa boca. O milagre está na nossa boca. O milagre está na nossa boca. Nós precisamos, irmão, nós temos autoridade para desligar e para ligar. Pastor, eu estou mais desligando do que ligando. Há poder na oração de duas pessoas que estão de acordo com algo. Sabe, nós precisamos, irmãos, começar a tomar posse da palavra de Deus e utilizar na nossa boca. O problema é que muitas vezes a pessoa fala uma palavra com tanta confiança, mas você vê uma atitude diferente. Você vê aquela atitude. Aquela palavra não devia nem estar na boca daquela pessoa. A palavra, irmão, ela vem de uma atitude correta do nosso coração com Deus. Amém? Nós precisamos começar a tomar posse, nós precisamos começar a fazer decretos, nós precisamos começar, irmão, você que é líder de célula, rodear o seu Dante, orar, clamar, Senhor, me dá estratégia, Senhor, me dá direção. Uma vez eu participei de um grupo de intercessão, e Deus levou aquele grupo de intercessão a sair do lugar de intercessão, sair lá fora e arrancar uma árvore. Uma arvorinha assim, arrancaram. Eu falei, nossa, se os protetores das árvores vê isso, eu falei, o que esses caras estão fazendo? E pegou óleo, ungiu o buraco, enfiou a árvore de novo, pôs terra. Eu falei, meu Deus.
Irmãos, o que nós estamos fazendo? Eu falo, não sei, mas a direção que Deus mandou fazer. Mas não, a gente quer fazer só o que a gente entende que é certo nessa cabeça desse tamanho que é nossa. A gente acha que conhece Deus, por isso só quer fazer o que a cabeça desse tamanho, que é a minha, a sua, acha que é o correto. Falei, irmão, se Deus deu direção, a gente não sabe o que é, mas está feito. Passou alguns anos, nós vimos o cumprimento daquela palavra. Deus arrancando alguém que parecia e transformando a situação. Então, a gente não entende Deus, a gente não conhece Deus. É por isso que Oséias diz assim, prossiga em conhecer a Deus. Nós vamos conhecer Deus na plenitude, ainda lá no céu, ainda vai faltar coisa ainda. Então, há poder para nós ligarmos. Há poder na oração do casal. Há poder na oração da igreja. Há poder na oração do jovem, quando ele se une para orar pelos jovens. Nós precisamos entender isso. Lá em Atos capítulo 3, versos 6 a 8. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele deu um salto e pôs-se em pé. E passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Está lá, ainda bem que ninguém coloca ninguém para pedir esmola na porta da igreja de Comac. Por que não põe? Porque todos eles vão ser curados. Mas na Formosa eles colocavam. Está lá o mendigo. Vem Pedro e João duro, sem dinheiro da oferta, ou com dinheiro da oferta, tipo assim, da oferta eu não vou dar. Talvez estava levando o dízimo é do Senhor. Pede-se uma esmola. O que Pedro disse? Eu não tenho ouro, não tenho prata para te dar, mas eu tenho algo, e isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele camarada levantou-se e andou. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E se Pedro e João tivessem ouro e prata? O que ele daria? O que ele daria? Ah, João, dá uma oferta para esse tadinho dele. Olha a revelação de Deus. Deus quer te usar a partir daquilo que você não tem. Olha a revelação. Deus quer te usar a partir daquilo que você não tem. Às vezes a gente acha que Deus vai usar porque a gente tem. Ah, eu tenho recurso, eu tenho isso. Deus não precisa disso. Quem precisa de Deus somos nós. Então, a partir do nada, o Pedro olha e diz, eu não tenho dinheiro não, cara. O cofre está zerado. Mas eu tenho uma palavra aqui, no nome de Jesus, levanta e anda. O cara pulou na hora. Pé e joelhos se ajuntaram e saiu andando e foi para a igreja. Você já ouviu aquela coisa assim? Nossa, se eu tivesse dinheiro eu faria isso? Você já ouviu alguém falando isso? Essa pessoa não vai fazer nada na vida. Nada. Você já viu aquela pessoa dizendo quando ela está dura? Ah, eu não ligo para dinheiro. Já viu? Mas vai ligar, está dura. Olha o que a Bíblia diz. Ser fiel no muito eu te coloco. E se Deus mudasse? Eu te coloco no muito. Depois ser fiel. Ninguém seria. Tem gente que não consegue ser fiel no pouco. Imagina no muito. É por isso que quem não consegue ser fiel no pouco, quando aumenta o salário, ele desvia. É por isso que nós vemos muitas vezes na igreja mais gente operária do que empresário. Por quê? A cabeça não muda. Em vez de sonhar em ser um empresário bem-sucedido, sonha em ser só operário. Em vez de sonhar em ter um big de um salão no Japão, cortar cabelo aqui em casa só já está bom. Será que Deus não tem uma empresa? Será que Deus não quer usar você para dar cursos? Será que Deus não quer usar você para dar trabalho? Será que Deus não quer usar você para fazer coisas grandes no reino?
Não, mas eu sou só barbeiro. Então nós precisamos, irmão, começar a usar a palavra de Deus, porque nós temos poder para ligar e desligar. Deus quer usar a gente, irmão, poderosamente a partir daquilo que nós não temos. Eu me lembro uma vez que eu fui orar pela esposa do José lá em Ogak, estava com influenza. Foi eu e minha esposa. Máscara para cá. Eu falei, não vou pôr máscara, coisa nenhuma. Chegou lá, ela estava de máscara. E Deus me deu a direção para orar por ela. E eu orei assim, me lembro como fosse hoje. Senhor, não é pela minha fé, nem pela fé dela, mas é pela tua palavra que o Senhor disse, ide, impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. E oramos por ela. E ela foi curada. Eu não tinha nada. Quantas vezes fui na casa dele, não tenho ouro, não tenho prata. Às vezes, irmão, eu fui visitar a Sueli, eu, Luiz e a pastora, ela com a perna quebrada, tudo arrebentada no hospital. Eu falei, caramba, meu, serva de Deus. Vai descer do carro, quebra o pé tão feio, podia quebrar igual o Júnior, o dedinho. Quebrou logo a pé, a canela. Chego lá no hospital, toda arrebentada. Eu duro. Pensa num trem duro, irmão. Duro. Não tive dinheiro nem para deixar lá. Toma um cafezinho. Não tinha. Nem para mim tomar. Luiz, então, pior ainda. A pastora, pior ainda. E nós estávamos sentados ali e eu fiquei pensando, cara, eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu poderia trazer um envelope, tem 100 mil aqui para ajudar na despesa. Eu fiquei pensando com a minha cabeça. Podia ter 100 mil para ajudar na despesa. E fiz uma pergunta a Deus, o que eu tenho para dar para essa mulher? O Espírito Santo falou, você tem a minha palavra. A minha palavra vale mais que ouro, mais que prata. E eu dei uma palavra para ela e orei por ela. Depois ela testemunhou que aquilo encheu ela de fé, encheu de coragem. Hoje ela está aí, olha. Foi uma cura, foi uma recuperação super avançada. Às vezes a gente vai, irmão, quer levar ouro, quer levar prata, mas não tem. Mas você tem algo, você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. A Sueli ela se recuperou, até nós ficamos surpresos. Nossa, já saiu do hospital, já está na casa. Por quê? Porque nós liberamos aquilo que nós temos a partir daquilo que nós não tínhamos. Porque muitas vezes nós não liberamos o que temos, que é a palavra de Deus, porque achamos que não temos o que aquela pessoa necessita. Você está entendendo? Palavra poderosa. Mas precisamos liberar a palavra de Deus. Precisamos começar a ligar para ver os milagres acontecer. Os discípulos faziam isso. Nós precisamos fazer um compromisso de falar só a palavra de Deus. Imagina a gente falando só a palavra de Deus. Como é que está aí, Mico? Pastor, olha, estou melhorando. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você que vai melhorar mais ainda. Porque segundo a palavra de Deus diz assim. Está desempregado? Nossa. Nem traz desempregado aqui, porque a gente não tem dinheiro. É linguagem do mundo. Traz o desempregado, porque nós temos uma palavra de prosperidade. Não traz o enfermo não, porque não tem gente com dom de cura. Não traz o enfermo, que nós vamos jurar, Jesus vai curar essas pessoas através de nós. Amém? Não vamos lá ouvir uma palavra, porque o nosso pastor hoje vai ser poderosamente usado no nome de Jesus, para trazer uma palavra poderosa que vai nos despertar. Então nós precisamos... A linguagem do mundo, 54 anos, se cuida você que tem 40, hein? Porque 50 anos em diante tem serviço mais no Japão, não. Tem mais não, os caras, se liga lá, estão pedindo de 40. Mas você de 54 tem que profetizar. Senhor, se eu precisar trabalhar, Deus vai abrir as portas. E se não tiver porta para abrir, Ele vai fazer, porque o meu Deus é vivo. Então, trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Ninguém tem dó de você, não. Ninguém tem dó de mim, ainda bem. Porque quem tem dó não faz nada por você. Deus não tem dó de você. Deus te ama. Você é filho. Você tem que levantar a sua cabeça, olhar para dentro de você e começar a profetizar. Estresse, eu te repreendo da minha vida.
falta de paz. Eu declaro a paz de Deus na minha vida. Eu declaro a prosperidade na minha vida. Ah, sai por aí. Ai, 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 ai. Ninguém tem dó de você não, filho. Sabe o que as pessoas falam para você? Vai ralar, vai trabalhar, vagabundo. Ah, preguiçoso, vai ter com formiga. Começa a profetizar a palavra de Deus dentro da sua vida. Porque é muito importante, irmão. Tem um monte de gente muito bonito por fora, mas podre por dentro. Está na hora da igreja parar de se preocupar com aquilo que vai virar pó e começar a se preocupar com o espírito. As irmãs modelinho da igreja, né? Ai, fazendo isso. Mas não se preocupa com a vida espiritual. A vida espiritual está um pó. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, saiu uma mulher, e eu não gosto que gente saia quando eu estou pregando. Mas a igreja não era minha, não falei nada. Mas depois eu fui conversar com essa mulher, porque você saiu na hora lá, Deus falou com você? Não, pastor, olha só, não, pastor. É que me tocou tão forte que eu comecei a chorar e começou a estragar minha maquiagem, eu fui rebocar. Eu fui me rebocar de novo. Tem gente que vem com tanta maquiagem que não pode nem chorar na presença de Deus, porque vai fazer o quê mesmo? Vai borrar. Eu falei, nossa, eu não acredito nisso. Pois é, pastor. Eu falei, isso é mais uma para o meu repertório. Eu não sabia disso. Então, nós precisamos tomar um compromisso hoje. Vamos orar. De começar a usar a palavra de Deus na nossa vida. Na nossa igreja. Parar de falar, Senhor, estamos miseráveis. Não, Senhor. Não tem o que a gente acha que tem que ter, mas em nome de Jesus eu declaro prosperidade, eu declaro vida, eu declaro libertação, eu declaro cura, eu declaro renovo. Precisamos assumir esse compromisso de começar a falar a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Olha para o teu irmão e diga para ele, ninguém tem dó de você. Nem Deus. Diga assim, ainda bem. Deus não tem coitadinhos, Deus tem filhos. Deus tem filhos rebeldes e filhos que não são rebeldes. Deus tem filhos que usam a palavra e pessoas que não usam. Mas eu queria hoje dizer para você, use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Use. Nós estamos aí no empoderamento das células. Nós estamos aí para inaugurar o PGD. Ah, pastor, o que é empoderamento? O que é PGD? Vem quarta-feira que você vai saber. Sabe por que muitas vezes nós, como igreja, a gente não avança um pouco mais? Porque Deus dá direção para o Moisés. E a gente fala, eu prefiro morrer lutando do que morrer afogado. Eu prefiro voltar para trás, comer pepino, do que enfrentar os desafios. Igreja, Deus tem dado direção para a gente. Deus tem dado o caminho. E a Bíblia diz que tem poder na unidade. Quando a gente se une para fazer as coisas de Deus, Deus se manifesta poderosamente. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus,